Sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Aqui quem vos fala é Dairon Balencieffer e eu estou guiando vocês nesse módulo incrível que a gente iniciou. E a gente vai começar hoje a nossa quarta aula do módulo de desenvolvimento básico em Auto Systems, né? Então, só para recapitular aqui a nossa última aula, na aula passada a gente criou uma tela simples, né? Uma tela simples baseada na nossa tabela de produto, onde a gente registrou alguns dados para a gente visualizar como esses registros são armazenados nas tabelas, né? Então a gente explicou também o que são os registros, como eles ficam armazenados, né, em forma de colunas e linhas na tabela, para melhor serem visualizados, para vocês entenderem melhor como que eles são armazenados. E mais para frente a gente vai aprender a como trabalhar com esses registros, né? A gente viu também sobre tabela estática, né, que são as static entities. Para que elas são utilizadas, quais as melhores formas de utilizar elas, que são aquelas tabelas que o próprio desenvolvedor insere dados e não é o usuário do sistema que interage com essa tabela. Mais para frente a gente vai também visualizar melhor como que é feito o relacionamento dessas tabelas, tanto de tabelas comuns como, na verdade, tabelas comuns a gente vai ver aqui nessa aula, mas mais para frente a gente vai ver como que é feito o relacionamento com as tabelas estáticas. Elas têm uma pequena peculiaridade assim, e a gente já viu na aula passada a diferença entre essas tabelas estáticas e as tabelas comuns, né? A gente já registrou, já fez registros nessas tabelas para a gente verificar como que elas são armazenadas também, esses registros. Então, nessa aula, a gente vai dar início a um assunto muito importante. Eu digo assim com bastante propriedade que é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai entrar no assunto de relacionamento de tabelas. Esse assunto é um assunto um pouco complexo, ainda mais para quem está iniciando, para quem não tem conhecimento de banco de dados, para quem não tem conhecimento de relacionamento. E esse assunto, da forma que a gente vai abordar aqui, eu vou tentar passar com mais clareza e para ver se vocês conseguem entender melhor como funciona o relacionamento entre uma tabela e outra, né? A gente vai dar início aqui nos relacionamentos de tabelas. A gente vai, inicialmente, eu vou dar um overview de como funcionam esses relacionamentos e explicar para vocês os tipos de relacionamentos, porque não é só um tipo de relacionamento. A gente tem um relacionamento 1 para 1, a gente tem um relacionamento 1 para N, que é o mais conhecido como 1 para muitos, e o relacionamento N para N, que é muitos para muitos. É um pouco confuso de início, mas vocês vão conseguir entender melhor. E a gente vai entrar agora no assunto de tipos de atributos de relacionamento. Lembra que em algumas aulas passadas a gente entrou no assunto de tipos de dados de atributos, que são os tipos básicos. E lá eu expliquei para vocês que mais para frente a gente iria entrar no assunto de tipos de dados de atributos, que são os Entity Identifiers, que são os identificadores de outras tabelas. A gente utiliza eles para fazer os relacionamentos. Então, nessa aula, a gente vai, depois do overview que eu der dos tipos de relacionamento, a gente vai entrar também nesse assunto que são os tipos de atributos que fazem o relacionamento entre uma tabela e outra, perdão. A gente vai também dar início, após o overview, a gente já vai começar explicando o primeiro tipo de relacionamento, que é o relacionamento 1 para 1, né? Que é o primeiro tipo de relacionamento que a gente vai visualizar nesse overview. A gente vai criar essa tabela. Eu vou entrar primeiro com os exemplos e depois a gente vai colocar esse exemplo em prática, né? Então, a gente vai criar essa tabela, fazer esse relacionamento 1 para 1 e a gente vai começar a armazenar registro neles, né? A gente vai começar a armazenar registro nessa tabela para a gente poder visualizar como que é guardado os registros de relacionamento, beleza? Relacionamento de banco de dados, relacionamento de tabelas. Esse é um dos assuntos assim um pouco mais complexos, né, a respeito de banco de dados. É um dos assuntos que eu mais tive dificuldade quando eu iniciei na área de programação, né? Porque é um pouco confuso, né? Muito detalhe que você tem que prestar atenção na hora de você fazer um relacionamento de tabelas. Tudo que você for
for criar, todo banco de dados que você for criar, dependendo da forma que você fizer o relacionamento das suas tabelas, né, a ligação das suas tabelas para fazer relacionamento de dados, dependendo de como isso for construído, isso pode travar a sua aplicação, né? Você depende da modelagem, né, de dados dela bem desenhada, bem relacionada, para você conseguir fazer determinadas telas, determinadas ações, né, dentro da sua aplicação. Então, o relacionamento é uma coisa muito, muito, muito importante, né? E é bem importante que você preste bastante atenção, porque é um assunto um pouco complexo, né? É um assunto bom para iniciante. Iniciante tem muita dificuldade com relacionamento de tabelas e, e não existe só um tipo de relacionamento de tabela, né? Eu preparei aqui mais ou menos uma apresentação bem básica. Eu vou dar um overview, né? Basicamente, a gente tem três tipos de relacionamentos. Eu vou dar um overview entre todas elas e a gente vai entrar detalhadamente dentro de cada tipo e vamos tentar executar alguns exemplos aqui, né? Para poder ficar mais claro como que funciona cada tipo de relacionamento, né? Basicamente, a gente tem três tipos de relacionamento aqui. O nome desses relacionamentos são um para um, né? Que é quando um registro ele tem uma relação diretamente com outro registro, né? Tem o um para n, né? O n aqui nesse caso significa muitos, né? Que é quando um registro ele pode se relacionar com diversos registros, né? Ao contrário do primeiro exemplo, que um registro você consegue fazer uma ligação diretamente a um registro só. Então, no segundo exemplo, um registro a gente pode ter ele referenciado em diversos registros de outra tabela, certo? E a gente tem o n para n, né? Que são os muitos para muitos, ou seja, muitos registros podem se relacionar com muitos registros. É um pouco confuso no início, mas com certeza isso vai começar a ficar claro. Mas, basicamente, a diferença que a gente tem aqui ó, no Service Studio, se vocês repararem, a gente tem aqui uma diferença entre as ligações, né? Aqui a gente tem um tipo de ligação, aqui a gente tem outro e aqui a gente tem outro, né? Então, isso aqui é bom para você ficar bastante atento, né, com o tipo de ligação, que só pelo formato da ligação você já consegue saber qual é o tipo de relacionamento que ela tem. Note que um para um, a gente tem aqui uma ligação, né, uma linha, ela é totalmente igual de uma ponta a outra, né? Ela não tem seta, não tem nada. Eu fiz esse modelo aqui, esse desenho aqui, porque é bem parecido com o da OutSystems, né? Em OutSystems a gente tem basicamente esse mesmo desenho na relação de tabelas. Aqui, quando a gente não tem nenhum formato, né, na nossa linha, isso significa que é uma relação de um para um. Aqui, o 1 para n, a gente tem onde um ID sai para, a gente chama de perninha de galinha, né? Parece uma pata de galinha, mas são três pontas, né? Então, quando ele faz a relação de uma das pontas tem três pontas, isso quer dizer que uma tabela se relaciona para muitos registros, né, da outra tabela. Então, um registro de cliente, você pode ter diversos registros de endereço para um cliente, né? No primeiro exemplo, você tem um endereço para um cliente. Isso é um para um. Você pode ter um registro da tabela de endereço ligado diretamente a um cliente. No segundo exemplo, você pode ter diversos registros de endereço ligado em um cliente. Terceiro exemplo, N para N. Essa aqui é uma das mais complexas, né? Um dos relacionamentos mais complexos. Que para você relacionar uma tabela com outra e você ter diversos registros, né? Que você pode relacionar diversos registros de cliente, por exemplo, com diversos registros de endereços, você tem que ter uma terceira tabela fazendo esse relacionamento. Essa terceira tabela ela vai servir somente para fazer a ligação entre esses registros, né? Então, no caso, quando você tem N para N, né, que você quer ter, você pode ter diversos clientes em um único endereço, como você pode ter diversos endereços em um único cliente,
certo? Eu vou passar um overview meio rápido sobre todos eles aqui, né? E a gente vai dar início à explicação mais a fundo do um para um, né? Se a gente começar aqui, ó, iniciando aqui, eu fiz um exemplo aqui. Todos os exemplos que eu coloquei aqui são visuais e vai ficar mais claro quando a gente fizer no Service Studio, né? Então, os exemplos que eu dei, né, aqui, ó, a ligação entre as duas tabelas é mais ou menos o exemplo que a gente consegue executar lá no Service Studio. E aqui eu meio que fiz o mesmo desenho, só que com dados dentro aqui, tá vendo? Como simulando um registro. Só que em OutSystems não é dessa forma que fica, eu só fiz para conseguir exemplificar melhor. Em OutSystems é dessa maneira aqui que fica, né, guardados os registros. Já mostrou nas aulas anteriores como que fica guardados os registros, né, em linhas e colunas. Então eu vou exemplificar aqui e depois em OutSystems eu mostro melhor como é que funciona. Basicamente, se a gente tem uma tabela de cliente e uma tabela de endereço, a gente pode fazer a relação de um para um endereço. Você pode registrar um único endereço para um cliente, né? Para isso, a gente precisa modificar o identificador da tabela de endereço. Lembra que cada registro tem o seu identificador, cada registro tem a sua digital ali, né? O seu número de registro. E nesse caso aqui, o identificador do endereço seria o mesmo identificador do cliente. Porque dessa forma, através do identificador do cliente, a gente acha diretamente aquele único registro de endereço que aquele cliente possui, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai lá e cria um cliente, vamos supor aqui que a gente criou um cliente, o ID do nosso cliente é 6521, né? O nome do nosso cliente é Manuel Silva. O e-mail dele é manuel@teste.com e o número de telefone é esse aqui. Veja que eu estou simulando aqui, né? Coloquei como exemplo a base da tabela de cliente, tá? Que seria o identificador, o nome, o e-mail e o telefone. Aqui é a mesma coisa, o identificador, o nome, o e-mail e o telefone. A segunda tabela que seria de endereço seria essa aqui, né? Cliente ID, rua, número e bairro. Então, seguindo aqui, vai ser o seguinte, ó. A nossa tabela de endereço vai ter o mesmo identificador do cliente. E esse identificador, ele não vai ser criado automaticamente pela plataforma. Você não pode deixar a plataforma te dar um identificador automático. Por quê? Porque ele não vai pegar o mesmo identificador do cliente. A gente tem que forçar, né? Nós precisamos forçar esse identificador, pegar o identificador do cliente e forçar a registrar esse mesmo identificador para a tabela de endereço. Para, nesse caso, a gente ter o endereço com o identificador, ele continua sendo o identificador da tabela de endereço, tá, gente? Só que a gente precisa alterar o tipo dele. Ele não vai ser mais long integer do tipo long integer para ser o próprio identificador da sua tabela. Ele não vai ser do tipo autonumber, lembrei a palavra. Ele não vai ser autonumber. Ele não vai ser um número automático, um número criado automaticamente pela plataforma para inserir naquele registro. Toda vez que a gente for criar um registro nessa tabela, a gente precisa inserir o identificador do cliente dentro do identificador desse registro na tabela de endereço. Nesse caso, ele iria ficar. O cliente ID seria o identificador dessa tabela, tá? É possível você colocar o identificador de outra tabela como o identificador de uma segunda tabela. Nesse caso aqui é um exemplo. A gente tem o nosso ID do cliente, que é automático, que é padrão, como a plataforma traz. E a gente transforma o identificador do endereço, a gente altera o tipo dele para que ele seja cliente identifier. A gente vai pegar o mesmo identificador do cliente e vai passar para a tabela de endereço, né? A gente vai alterar. Então, basicamente, quando for criar um endereço, a gente precisa passar o ID do cliente como para se tornar, né, o identificador daquela tabela de endereço, daquele registro de endereço. Então, o nosso registro de endereço basicamente vai ficar com o identificador dele 6521 também igual ao do cliente. A rua, né, que é o próximo registro aqui, o próximo atributo seria a rua Andorinhas, número 516, bairro Parque Colonial, né? Esse aqui é o nosso exemplo. Em OutSystems, basicamente, ele vai ficar dessa forma. O cliente tem um ID,
que é o ID 6521. O cliente tem o nome, né, são os atributos, o nome Manuel Silva, o e-mail manuel@teste.com e o número de telefone. O nosso endereço, o registro ficaria dessa forma: cliente ID 6521, Rua Andorinhas, né, o número 516, o bairro Parque Colonial. Através do atributo cliente ID, que a gente substituiu o ID do endereço, a gente sabe de quem que é aquele endereço, certo? Dessa forma, a gente cria um endereço para o cliente. Posso adicionar mais um endereço nessa situação aqui para o meu cliente? Não, não pode. Por quê? Lembra que o identificador de cada tabela é único? A gente não consegue criar um segundo endereço com o mesmo cliente ID, com o atributo cliente ID sendo o identificador na nossa tabela de endereço. Se a gente criar mais um endereço com o cliente ID 6521, a gente não vai conseguir encontrar, a plataforma não vai conseguir adivinhar qual dos dois endereços que você está buscando, se a gente for buscar pelo cliente ID. Se a gente fizer uma busca lá na tabela de endereço e filtrar da seguinte forma: ó, me traga os endereços cujo cliente ID seja 6521. Beleza, ele vai trazer dois. Mas ele não vai adivinhar qual dos dois eu quero trabalhar. Vamos supor que eu quero fazer uma edição. Vamos supor que na edição eu só consigo editar um endereço, né? Então, dessa forma, a plataforma vai ficar maluca. Por quê? Se eu até consigo acessar aquele endereço para me editar, mas na hora de salvar, que eu der o cliente ID para salvar, a plataforma não vai saber qual dos dois registros que é para substituir, porque eu tenho dois registros com o mesmo cliente ID, entendeu? Então, dessa forma aqui, tem que ter bastante cuidado quando for utilizar essa forma de relacionamento, porque cada registro da tabela da primeira tabela, ela só aceita um registro da segunda tabela, né? Você só pode colocar, por isso que se diz um para um. Um registro da tabela de cliente consegue se relacionar com um registro da tabela de endereço, né? Então, e vice-versa. Um registro da tabela de endereço só vai ter um cliente, né? Basicamente esse é um para um, né? Eu vou passar aqui para o 1 para N e depois a gente vai entrar no Service Studio para entender melhor e usar exemplos aqui para conseguir construir essa primeiro exemplo, essa primeira opção. 1 para N. 1 para N já muda um pouquinho a situação. O que acontece? 1 para N é quando um registro se relaciona com diversos registros, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a tabela de cliente, o mesmo exemplo, né, da tabela de cliente, que é essa tabela aqui. Eu tenho o identificador dele normalmente, uma tabela comum. Eu tenho o nome do cliente, o e-mail e o telefone, né? E eu tenho uma segunda tabela de endereço, e dessa forma aqui é um pouquinho diferente. Ó. A minha tabela de endereço, o cliente ID não é o identificador da minha tabela de endereço. Né? O que acontece? A própria tabela tem o seu próprio atributo, né? O seu próprio identificador. Eu tenho um atributo a mais na minha tabela de endereço, que é o atributo de cliente identifier. Dessa forma, eu consigo, para cada registro, eu selecionar, eu setar aqui que o dono desse registro é o cliente identifier, né? Vai ficar um pouco mais claro aqui na hora que eu der os exemplos. Eu continuo tendo a minha rua, eu continuo tendo o número e eu continuo tendo o bairro, né? Da mesma forma que da forma anterior, porém, a diferença é que o identificador da minha tabela de endereço não é mais o meu identificador da tabela de cliente, né? Agora eu tenho o próprio atributo de identificador. Cada registro meu de endereço, eu vou manter padrão. A plataforma vai me dar um número, né, um auto number, nesse caso aqui. A plataforma vai me dar um número automaticamente para mim poder gravar para cada registro que eu for gravar na tabela do banco de dados. Só que dessa diferença, a diferença que a gente tem aqui é que eu vou gravar o identificador do cliente em um segundo atributo, em um outro atributo. Não vai ser mais o meu identificador da tabela de endereço. Então, cada registro que eu tiver de endereço, eu vou setar no meu atributo, né, cliente ID, o dono desse endereço, certo? Que seria
o identificador do meu cliente. Dessa forma, como é que vai ficar? Vindo aqui para o nosso exemplo lateral, vamos supor que a gente tem aqui o mesmo cliente, Manuel Silva. A gente tem o identificador dele 6521, o nome dele Manuel Silva, o e-mail manuel@teste.com e o número de telefone. Dessa forma, eu consigo criar quantos endereços eu quiser para esse cliente. Por quê? Porque cada registro de endereço vai ter o seu próprio identificador. Entendeu? Eu não vou me preocupar em colocar o identificador do cliente como um segundo atributo, porque cada endereço vai ter o seu próprio identificador. Cada vez que eu for editar o endereço, eu vou conseguir puxar o seu próprio identificador na tabela e o banco de dados não vai ficar confuso. Ele vai saber que cada endereço que eu estiver adicionando ou editando, ele tem o seu próprio identificador. Entendeu? Então, dessa forma aqui, note, eu tenho aqui um endereço cadastrado, eu tenho um endereço que o próprio ID desse endereço é 9412, certo? Aí o cliente identifier, né, que é o meu segundo atributo ó, da tabela de endereço. O meu cliente identifier é o 6521, que é a quem esse endereço pertence. E aqui eu tenho os dados do meu endereço, que é a Rua Andorinhas, número 516, Parque Colonial, que é o bairro. Beleza, cadastrei esse registro, posso adicionar um novo endereço para o meu cliente. Ele vai manter esse registro aqui porque ele tem o seu próprio identificador. Adicionando um novo endereço, eu vou lá e preencho. Ó. O meu novo endereço vai ter automaticamente um número a mais de identificador. 9413, um número a mais do que o número anterior, né, que era 9412. A própria plataforma preencheu de forma automática, né, com o meu atributo AutoNumber setado como IES, na forma padrão que a gente cria uma tabela. Setando esse novo endereço, a plataforma já deu aqui o identificador como 9413. Eu novamente selecionei que o identificador, o cliente ID desse meu endereço é o 6521, que é referente ao identificador do meu cliente. Agora eu tenho um novo endereço, Rua Avenida Marçal, o número é 9185 e o bairro Vila Portes, certo? Opa, beleza, agora eu tenho dois endereços. Dois endereços que o cliente ID é 6521. Posso adicionar um terceiro. Vamos lá. Terceiro endereço, o próprio ID do endereço 9414. O cliente ID é o 6521, que é o mesmo cliente, né? Rua Servilho, número 331, bairro Jardim Paraná. Ótimo. Esse endereço também pertence ao cliente ID número 6521, da forma que a gente setou quando a gente criou esse relacionamento. Mais o endereço 9415 é o ID do nosso endereço. ID do nosso cliente 6521, Manuel Silva, referente ao Manuel Silva. Rua Juscelino, número 965, bairro Condomínio São Paulo. Entendeu? Então, dessa forma, a gente pode criar. Por que é um para N? Porque um registro de cliente, a gente pode ter N endereços, muitos endereços. Por isso que se diz um para muitos. Essa é a nomenclatura para esse tipo de relacionamento. Eu posso criar quantos endereços eu quiser. Não tem problema. Dessa forma aqui, cada endereço vai ter o seu próprio identificador e eu vou ter o identificador do cliente como um atributo do endereço para mim poder identificar a quem pertence aquele endereço, certo? Então, na tabela, em OutSystems vai ficar da seguinte forma. A tabela cliente, né? O registro lá vai ficar da mesma maneira. O identificador do nosso cliente 6521, nome Manuel Silva, e-mail manuel@teste.com, telefone e o número do telefone dele. A nossa tabela de endereço, ó, a gente vai ter diversos registros. Aqui a gente pode ter diversos registros. Voltando aqui, ó, no exemplo número 1, ó, a nossa tabela de endereço só podia ter um endereço. Então, no 1 para N, aqui, ó, a nossa tabela de endereço, a gente vai ter, cada endereço tem o seu próprio identificador, né? Cada vez que a gente criar um endereço, ele vai ter o seu próprio identificador. O identificador dos nossos endereços é o 6521. Isso aqui vai repetir porque cada um desses endereços vai pertencer ao nosso cliente 6521. E cada um vai ter seus próprios dados, seus próprios registros, né? Cada um vai ter a sua rua, cada um vai ter seu número, cada um vai ter seu bairro, certo?
Então, essa aqui é o formato de relacionamento 1 para N. Um registro para N, para diversos registros, né? A gente pode relacionar um cliente a diversos endereços, certo? Então, eu vou dar outros tipos de exemplo, tá, gente? Estou colocando aqui, esse exemplo aqui eu utilizei para dar as três formas de relacionamento. Eu usei os mesmos exemplos, que é cliente e endereço, né? E depois eu vou dar outros exemplos para vocês. Vindo aqui para o nosso N para N, esse aqui é o mais confuso que a gente vai ter, né? Ficou até um pouquinho grande aqui na nossa tela, vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar aqui uns 85%. Tá. Então, 1 para N. O que é 1 para N? 1 para N é quando a gente pode cadastrar diversos clientes e a gente pode cadastrar diversos endereços e a gente pode relacionar qualquer cliente com qualquer endereço, né? Nesse caso aqui, nessa situação. A gente pode fazer diversos relacionamentos. Um mesmo cliente pode ter todos os endereços, assim como um endereço pode pertencer a todos os clientes. Entendeu? Esse aqui é um pouco mais confuso. Esse aqui vai demorar um pouquinho assim para você conseguir raciocinar e conseguir trabalhar com ele. Mas não se preocupe, tudo aí vai ficar bem mais claro conforme você vai trabalhando, conforme você vai pegando experiência, conforme você vai entendendo, né? Então o que acontece? Vamos iniciar aqui do início, ó. A gente tem aqui a nossa tabela de cliente, igual aos outros exemplos, né? A gente vai ter a nossa tabela de cliente. O cliente vai possuir o seu ID, o cliente vai possuir seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. A gente tem também a tabela de endereço. O endereço aqui vai ter o seu próprio ID, a rua, o número e bairro. Note que nesse tipo de relacionamento eu não relaciono diretamente uma tabela com a outra, né? Então nem o cliente, nem a tabela de cliente tem o endereço ID e nem a tabela de endereço tem o cliente ID, igual ao exemplo anterior, né? Aqui a gente cria duas tabelas distintas e se a gente quiser relacionar da forma, né, N para N, que é muitos para muitos, se a gente quiser relacionar duas tabelas, a gente precisa criar uma terceira tabela para guardar esse relacionamento, que no caso aqui é a nossa tabela cliente-endereço. Por que cliente-endereço? Geralmente, isso aqui é até uma boa prática, tá? Quando a gente faz um relacionamento muito para muitos através de uma terceira tabela, geralmente a gente coloca o nome das duas tabelas na qual vão se relacionar. Que no caso aqui é a nossa tabela cliente e endereço, né? Tabela cliente e tabela endereço. Então eu criei uma terceira tabela chamada cliente endereço. Para ficar mais fácil de identificar no sistema, né, no nosso banco de dados, para que serve aquela tabela. Que ela já é um relacionamento entre duas tabelas. Né? Ela serve só para fazer o relacionamento entre duas tabelas. A nossa tabela de cliente endereço, ela tem o seu próprio identificador, né? Assim como qualquer outra tabela, ela vai ter o seu próprio identificador. E ela tem o ID, o identificador de cada uma das duas tabelas. A gente tem aqui o identificador da tabela cliente ID e a gente tem aqui o identificador da tabela endereço ID, né? Dessa forma, como é que funciona? Vamos supor aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Esse aqui eu tenho menos exemplos, né? Tem dois exemplos aqui, mas na tabela em si eu vou ter mais exemplos. O primeiro exemplo aqui, a gente tem aqui a tabela de cliente como 6521, nosso mesmo exemplo que a gente vem desde lá de cima, que é o nosso exemplo, que é o nosso cliente Manuel Silva. Né? O nosso cliente Manuel Silva, o e-mail manuel@teste e o seu número de telefone. E a gente tem o endereço 9415, é o identificador do nosso endereço cadastrado na base de dados. Rua Juscelino, número 965, condomínio São Paulo. Quando a gente cria esse relacionamento, a tabela de relacionamento aqui nesse caso tem o seu próprio identificador e ela vai ter aqui ó, o cliente identifier, que é o 6521, e ela vai ter o endereço identifier, que é o 9415. Dessa forma, eu possuo um registro na tabela de cliente-endereço informando que o endereço 9415 pertence ao cliente 6521, certo? Segundo exemplo, nosso cliente com ID 6523, Aline Machado, o e-mail linemachado@teste.com e o número de telefone. Endereço. Olha que legal. O nosso mesmo endereço. O mesmo endereço que é do Manuel, a gente pode entregar para outro cliente. Né? Lá no 1 para N,
quando a gente tinha o cliente identifier dentro do endereço, aquele endereço só pertencia àquele cliente, né? Então, se a gente colocasse o cliente identifier no nosso endereço, que era o 6521, que era o Manuel Silva, aquele endereço possuía, ele era pertencente somente ao Manuel Silva. Dessa forma aqui, a gente tem o endereço, a gente cadastrou o endereço na tabela de endereço, e a gente cadastrou os clientes na tabela de clientes. E a gente usa a terceira tabela para fazer o relacionamento entre eles. O nosso cliente Aline Machado também é dono do endereço 9515, Rua Juscelino, número 965, da Minas São Paulo, que é o mesmo endereço que o Manuel possui, certo? Dessa forma, a nossa terceira tabela está fazendo o relacionamento. Ó, o endereço 9415 também pertence ao cliente 6523, certo? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, nessa tabela de exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender. O nosso cliente, né, aqui é a nossa tabela de cliente, o nosso cliente com o identificador 6521, que é o Manuel Silva, ele tem a gente conseguiu colocar ele aqui, ó, com diversos endereços, né? Ficaria dessa forma aqui. Vamos supor, ó, lendo melhor, o nosso cliente, a gente tem 3 clientes cadastrados na nossa base de dados: Manuel Silva, José Carlos e Aline Machado, certo? Cada um possui o seu identificador. Aqui a gente tem a tabela de endereço com 4 endereços cadastrados, né? Rua Andorinhas, Avenida Marçal, Rua Servilho e Rua Juscelino. Cada uma possui também o seu próprio identificador. E a gente utilizou a terceira tabela para informar qual endereço pertence a quem pessoa. Então vamos supor, a tabela de endereço tem os seus próprios identificadores, né? Que é o seu próprio ID, da sua própria ID da tabela. E a gente tem aqui os relacionamentos. Ó. O que a gente quer dizer aqui? Ó? O endereço ID 9415, ele pertence ao cliente 6521. Então quem que é o endereço 9415? É o último aqui, ó, Rua Juscelino. O Rua Juscelino pertence ao cliente 6521, que é o Manuel, ó. Certo? E o próximo registro aqui que a gente tem, que é o cliente 6521 também, que é o próprio Manuel, ele também possui outro endereço, que é o 9412. 9412 é o Rua Andorinhas, né? Ele também possui esse endereço. O terceiro registro, o cliente 6522, que é o José Carlos, ele também possui o endereço 9415, que é o endereço Rua Juscelino. Quarto registro, 6523. 6523 é a Aline. Ela também pertence ao endereço, né? O endereço também pertence a ela, o endereço 9415, que é Rua Juscelino. Então aqui a gente já conseguiu ver, ó, que o 9415, a gente tem 3 registros 9415, cada um para um cliente. Então vamos supor, os 3 clientes podem ter um relacionamento com aquele endereço. Assim como os 3 clientes podem ter um relacionamento com outros endereços, né? Da mesma forma que o João aqui, ó, o Manuel 6521, ele não tem só aquele endereço, ele também tem esse primeiro, que é Rua Andorinhas. É um pouco confuso? Com certeza. Mas com certeza isso aqui vai ficando mais claro conforme vai precisando. Basicamente você tem um registro de cliente, você tem um registro de endereço, você pode relacionar eles entre si, e você tem outros registros de clientes, outros registros de endereço, e você pode relacionar eles entre si sem amarrar apenas um cliente a um endereço ou um endereço a um cliente. Você pode relacionar diversos registros de clientes com diversos registros de endereços. Né? Um cliente pode ter N endereços, assim como um endereço pode ter N clientes. Né? Então, dessa forma aqui, esse aqui é o conhecido relacionamento N para N. Né? Eu vou dar mais exemplos depois, né? Assim como eu falei. Então, conforme vocês vão vendo exemplos, vão ficando mais claros. Beleza? Estamos aqui com o Server Studio aberto, então. Vamos utilizar o primeiro exemplo, né? O primeiro tipo de relacionamento, né? Para a gente construir aqui o nosso banco de dados, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Né? Então, basicamente, o que acontece? O relacionamento ele é feito entre os identificadores de cada registro. Né? Por quê? Assim como eu expliquei lá no início que o identificador ele não repete, então ele é o melhor item, o melhor atributo para a gente poder fazer o relacionamento.
Então, por quê? Cada registro que você fizer relacionamento com o outro não vai repetir, não vai ter o problema da plataforma errar a quem aquele endereço, por exemplo, a quem aquele endereço pertence. Porque aquele identificador daquele cliente é único, certo? Então, vamos criar aqui as seguintes tabelas, né? Eu vou puxar esse aqui para a lateral e eu vou criar aqui, ó, vou começar aqui criando a nossa primeira entidade, que é a entidade cliente. Eu vou mostrar aqui, vou dar exemplo lá no cadastro, né, na tela, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Primeiro tabela de cliente, vou clicar com o botão direito aqui, adicionar atributo. O nosso atributo de identificador já veio, né, automaticamente. Deixa eu puxar isso aqui para baixo, um pouquinho. Vou selecionar aqui o nosso atributo e eu vou dar o nome do atributo de nome, que é o nome do nosso cliente, né, do tipo texto mesmo. 50 caracteres está ótimo, não tem precisando ser mais, só um exemplo. Segundo atributo, e-mail. Esse vai ser o e-mail do nosso cliente. Terceiro atributo, telefone. Certo? Pode ser texto mesmo, não tem problema. Ou a gente pode vir aqui e colocar o phone number. Né? Lembra? Phone number. Então, dessa forma aqui, o que acontece? A gente já criou a nossa tabela de cliente, certo? Vou trazer ela aqui para o nosso template. Note, eu estou com o template aberto. Né? Trouxe ela aqui para o nosso template. E eu vou criar a nova tabela. Ó, vou criar a nova tabela aqui que vai ser o nosso endereço. Endereço. Certo? Então, cliquei com o botão direito em Database, adicionei a nova entidade, nomeei ela de endereço. O nosso endereço vai ter rua, né? Pode ser texto mesmo, não tem problema. Um novo atributo, ó, clicando no botão direito, novo atributo, número. O nosso número vai ser integer, né? Eu vou vir aqui no datatype e vou alterar ele para integer. Ele não vai ser alfanumérico, porque a gente vai dar um número para esse endereço. E não precisa ser mandatório, não, é só para exemplo mesmo. E o nosso novo atributo, ó, clicando no botão direito, novo atributo bairro. Vou adicionar bairro, né? Então, eu vou trazer aqui a nossa tabela para o nosso template. E agora eu vou fazer o relacionamento. O relacionamento é feito entre identifier. O nosso primeiro relacionamento ele vai ser 1 para 1. A gente vai cadastrar um endereço para um cliente, né? O que a gente vai fazer? Ó? Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar sobre... Ó, vou selecionar aqui o nosso identificador e eu vou selecionar aqui o data type. Lembra que eu ia explicar para vocês sobre esses tipos de entity identifiers, né? Esses tipos de dados, tipo de atributos lá no início? No início eu só expliquei qual que eram os tipos básicos, né? Ó, selecionando ali rua. Os tipos básicos que eram texto inteiro, longo inteiro, decimal, booleano, data, hora, telefone, e-mail e etc. Né? E eu não expliquei lá no início esses outros tipos aqui, ó. Porque esses aqui são os tipos de dados para fazer relacionamento. Eles são específicos para isso, certo? Então, a gente vai alterar o identificador da nossa tabela. Fazendo isso aqui, a gente vai, ó, clicando no atributo, a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai procurar aqui, ó, o identificador da tabela na qual a gente quer fazer o relacionamento. No caso, é o nosso cliente identifier, ó. Já encontrei ele aqui. Então, a gente coloca como o identificador do atributo o identificador daquela tabela na qual a gente quer salvar o identificador dela para fazer esse relacionamento. Nesse caso aqui, eu vou selecionar aqui, ó, cliente identifier. Lembra, eu estou selecionando o ID, ó. Estou selecionando o ID da nossa tabela de endereço. Então, a nossa tabela de endereço não vai ter mais o seu próprio identificador. O identificador dela agora vai ser o identificador do cliente. Olha o que aconteceu. Aconteceu exatamente o que eu expliquei lá na nossa apresentação. Ele criou uma linha de 1 para 1. Ó. Ele não tem essa perninha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele criou o relacionamento de 1 para 1. Isso está querendo dizer que esse endereço, o registro de endereço, ele tem que pertencer a um cliente, certo? A gente precisa vir aqui agora, ó, e alterar o nome. Não é necessário, tá? Não é necessário, mas só para vocês entenderem melhor. Agora que o tipo do nosso atributo é cliente identifier, eu vou colocar aqui, ó, cliente ID, como o nome do nosso identificador, certo?
Então isso aqui quer dizer que cada endereço que a gente cadastrar, cada endereço não. Cada endereço, na verdade, né? Cada endereço que a gente cadastrar, ele pertence a um único cliente. E a gente só pode cadastrar um endereço. A gente não pode cadastrar dois endereços para o mesmo cliente, porque entra naquele detalhe. Os nossos registros não podem ter o identificador que se repitam. Nesse caso aqui, como o identificador do nosso tabela de endereço é o do cliente identifier, e o ID do cliente identifier é um só, né? Então, um cliente não pode ter mais de um endereço, porque se ele tiver mais de um endereço, a gente vai ter dois registros na tabela de endereço, cujo cliente ID, que é o nosso identificador da nossa tabela, seria o mesmo número, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, vou criar as telas aqui na prática, para a gente testar, para vocês verem na prática como é que funciona, né? E, de novo, tá? Não vou explicar muito sobre telas, não vou explicar muito sobre ações agora. Sigam só os passos para vocês conseguirem reproduzir esses exemplos, tá? Eu vou vir aqui na nossa aba interface. Isso aqui, ó, a forma de criar essa tela aqui é um pouquinho mais complexa, né? Por isso que preste bastante atenção. Não é simplesmente arrastar, como a gente tem um relacionamento aqui, a gente vai ter que fazer umas modificações na nossa tela para a gente conseguir ler o endereço, porque ele está numa tabela diferente, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu vim aqui na aba interface, certo? Eu vou abrir aqui o nosso main flow, onde a gente criou a tela do produto, né, na outra aula. Eu vou pegar aqui a nossa tabela de cliente, porque a gente vai cadastrar um cliente e o cliente vai ter um endereço, né? A gente vai cadastrar um cliente, então a nossa tela vai ser de cadastro de cliente. Dentro da tela de cadastro de cliente, a gente vai cadastrar um endereço, certo? Eu não vou criar uma tabela, uma tela de endereço, por quê? Porque eu preciso saber o identificador do cliente para cadastrar aquele endereço na base de dados. E nada melhor do que fazer isso dentro da própria tela de cadastro de cliente, né? Então, ó, criei aqui a nossa tela de cliente. Eu vou criar aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, duas vezes na nossa tela de cliente detail. Porque a tela de cliente detail é onde a gente cadastra o nosso cliente, certo? Vindo aqui, ó, então vamos lá. Aqui a gente tem o formulário. A gente tem o formulário do nosso cliente, que tem o nome, e-mail e telefone. E eu vou criar aqui um novo formulário ao lado aqui, ó, para a gente poder cadastrar o endereço desse nosso cliente. O que eu vou fazer? Aqui tem uma imagem, eu vou clicar com o botão direito, eu vou deletar essa imagem, né? E aqui a gente tem um espaço para a gente colocar outro formulário aqui e cadastrar o nosso endereço, né? Ó, eu vou vir aqui na aba Interface, tá vendo? Aba Interface. Eu vou expandir aqui o nosso cliente detail. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, a nossa consulta Get Client by ID. Get Client by ID, que é a consulta que traz o nosso cliente para editar, né? Ou não traz nenhum se a gente estiver cadastrando um cliente. Eu vou abrir essa aba aqui, ó, Get Client by ID, perdão, aba não, vou abrir essa consulta, né? Aqui não está aparecendo nada porque ele pede para a gente fazer a publicação, mas não se preocupe. Abri aqui, ó, dei dois cliques na nossa consulta, que é o Get Client by ID. Eu vou adicionar um source aqui, ó. Lembre-se, eu não vou explicar muito sobre isso aqui, tá? Só para vocês seguirem o passo, para vocês não se perderem e a gente conseguir colocar esse formulário ali. Eu vou criar aqui, ó, eu vou adicionar um source e ele já me deu como sugestão a tabela de endereço. Por quê? Porque a plataforma sabe que eu tenho um relacionamento entre a tabela cliente e endereço. Então ele já me dá aqui como sugestão para adicionar um source na minha consulta a tabela de endereço. Selecionei, já criou o join automaticamente aqui. Beleza, já estou trazendo agora o cliente e o endereço para a nossa tela. Então eu preciso aqui agora, na nossa segunda coluna, eu vou adicionar um formulário. Ó, aqui a gente tem o nosso widget, né? Formulário, o componente formulário. Vou colocar o nosso formulário aqui. Dentro do formulário, o que eu vou fazer? Eu vou expandir aqui ó, a nossa consulta ó, e vou pegar a nossa tabela endereço e vou colocar ela aqui dentro. Entendeu? Expandi a tabela consulta, arrastei a tabela de endereço para dentro do nosso formulário, certo? O que acontece? Eu vou dar dois cliques aqui ó, no nosso botão Save. Vou dar dois cliques aqui no nosso botão Save. O que vai acontecer? A gente vai criar uma ação para poder cadastrar esse endereço desse usuário, né? Para poder colocar o endereço para esse usuário aqui. Eu vou puxar esse aqui para cima.
Vou apagar isso aqui. Depois eu vou explicar o que é, mas basicamente seguem os passos aí para a gente poder criar um fluxo aqui, né? Criar uma ação para poder salvar esse endereço, né? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a aba lógica, não, aba data. Vem aqui na aba data. Pega aqui, ó, essa ação aqui, ó, tabela endereço. Se não tiver expandido, expande a tabela de endereço. Pega esse carinha aqui, ó, create or update endereço e puxa ela aqui, ó, para o nosso fluxo, tá? Puxa ela para o nosso fluxo, ela vai estar aparecendo esse símbolozinho vermelho aqui embaixo, porque ele está pedindo a ação de criar ou atualizar um endereço, está pedindo uma fonte, né? Ele precisa de saber de onde que vai vir esses dados para ele salvar. E o source dele provavelmente vai ter aqui, ó, como sugestão, que é o get client by ID final endereço. Se você fez exatamente da forma que eu fiz, vai estar aparecendo. Ou, né, a gente pode só selecionar aqui. Opa, a gente pode só selecionar aqui. Ou, se eu apagar, ó, dei o Ctrl apaguei, eu posso vir, se o seu não estiver aparecendo a sugestão, você pode vir aqui no Express Editor, né? E você pode aqui no Express Editor, ó, na nossa tela Cliente Detail, expandir a consulta do Get Client by ID, expandir a lista, expandir o current, né? O que isso quer dizer? Que essa consulta está trazendo uma lista e a gente quer o registro corrente do endereço. Então você pode dar 2 cliques aqui, ó, endereço, né? Na tabela endereço. Dessa forma, a gente já deu como fonte a nossa consulta. Por quê? A nossa consulta ela vai trazer os dados para a tela se tiver um endereço. Se não tiver, vai trazer vazio, os inputs. A gente vai inserir dados dentro dele, que esses dados vai estar temporariamente guardados nessa consulta, né, novamente, e a gente vai pegar esses dados que a gente acabou de escrever e vai inserir dentro dessa ação, para essa ação salvar lá na base de dados. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem, só de exemplo. Vou colocar aqui uma mensagem. Essa mensagem, ela vai ser, só vou colocar aqui, ó. Só vou escrever o seguinte, ó. Coloca aspas duplas, tá? Tem que ter aspas duplas. Dentro das aspas duplas, vou colocar endereço salvo. Só isso. E o tipo dela, eu vou colocar aqui como sucesso, só para mostrar que ela é verdinha, ó. Vou mostrar uma mensagenzinha verdinha lá em cima pra gente. Beleza? Voltando aqui, ó, para cliente detail, que é a nossa tela, ou vem aqui na interface e dá 2 cliques na tela cliente detail, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse formulário, prestem bem atenção para vocês fazerem igual. Eu vou pegar esse formulário, vou clicar com o botão direito em cima do formulário. Tá vendo aqui, ó? Selecionei o formulário. Selecionei se o input estiver selecionado, qualquer outra coisa estiver selecionado dentro dessa mesma área, você pode vir aqui, ó, nessa barrinha aqui embaixo, ó, e procurar o formulário. Isso aqui é o formulário. Essa barrinha maior e menor. Tá vendo? Ó? Caiu aqui no form. Ou se você só clicar aqui, ó, nesse campo em volta dos inputs, você já consegue selecionar. Selecionei o formulário, clique no botão direito, enclose in if, tá? Eu vou colocar isso aqui para esconder esse formulário, para ele aparecer somente depois que eu tiver criado já o cliente, certo? Depois que eu criei o cliente, eu vou poder cadastrar o formulário. Por quê? Porque eu preciso do identificador do cliente para poder cadastrar um endereço, né? Se eu não tiver o identificador do cliente, eu não consigo cadastrar o endereço. Eu preciso do identificador, porque ele vai ser o identificador do meu endereço. Aqui, onde está vermelhinho, você pode dar 2 cliques aqui, ou abrir aqui, ó, né? Express Editor, ou dar 2 cliques aqui em condição. Ó. Se você der 2 cliques em condição, também vai abrir essa janelinha. Aqui você vai colocar a seguinte condição, ó. Você vai dar 2 cliques no cliente ID, diferente, esse aqui é um símbolo de diferente, tá? Isso aqui, de diferente de null identifier. Você vai clicar aqui, ó. O que quer dizer isso? Que eu só vou mostrar, essa aqui é a condição para o meu if trabalhar. Meu if é o que eu inseri o meu formulário dentro, tá? Isso aqui se chama if. O meu if vai trabalhar em cima dessa condição. Se o cliente ID for diferente de nulo, o meu if vai mostrar o meu formulário. Entendeu? Eu não vou dar muita explicação sobre if, mas é basicamente só para você entender o que a gente está fazendo. Se o cliente ID, quando a gente entrar nessa tela, se a gente for cadastrar um cliente novo, esse cliente vai ser nulo, né? O identificador vai ser nulo. Não vai existir cliente ainda. A gente vai cadastrar um novo cliente.
Aí eu quero que esconde o formulário. Agora, se o cliente ID for diferente de nulo, que isso quer dizer que já existe um cliente, aí eu quero mostrar meu formulário para mim poder cancelar o endereço para esse cliente, certo? Então aqui, ó, terminamos de fazer o nosso if. Eu vou clicar de novo aqui ó, no botão de salvar, né? Dá 2 cliques no botão de salvar. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, colocar um assign, tá vendo aqui, ó, assign. Vou colocar aqui antes do nosso create update. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, tá? Ó, assign selecionado. Eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, nesse igualzinho aqui, nessa bolinha com igual dentro. Eu vou vir aqui, ó, e vou expandir a nossa consulta, expandir o list, expandir o current, expandir o endereço. E o cliente ID, eu vou selecionar o cliente ID. O cliente ID, ele vai receber o cliente ID, que é o nosso parâmetro de entrada. Ó. Ele vai ter aqui como parâmetro de entrada o cliente ID. Dessa forma, eu vou estar fazendo o seguinte, quando eu salvar o endereço, eu vou pegar o identificador do cliente e vou colocar na nossa consulta, né, como o identificador do nosso endereço que está na nossa consulta. Vou forçar a gravar esse identificador no nosso atributo e vou salvar. Beleza? Aqui, ó, desse lado aqui, eu vou colocar só uma mensagem aqui, nessa lateral na linha false do nosso if aqui. E eu vou colocar uma mensagem aqui, erro salvar, só para ter uma mensagem aqui mesmo e o tipo dela vai ser vermelhinho. Tá? Então, basicamente, isso aqui já deve funcionar para a gente conseguir simular. Tá? Então, se eu vir aqui, ó, vou voltar aqui para a nossa tela de cliente. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão selecionar a tela de cliente e a tela cliente detail. Tá? Essas duas telas aqui, ó, vou selecionar as duas. Seleciona uma e marca essa opção aqui, ó, Anonymous. Opa, marca a opção Anonymous. Seleciona a cliente, marca a opção Anonymous. E aí a gente vai publicar. Tá? A gente vai publicar ela agora. E, opa, deu uma mensagem aqui, mas se der essa mensagem aqui, ó, tá? Se der essa mensagem, você pode selecionar essa opção aqui, ó, Overwrite with my version. Se der essa mensagem, pode selecionar Yes. Se não der mensagem, não tem problema, né? Vai só seguir, vai seguir com a publicação, tá? Então, a gente criou aqui a nossa tela e a gente vai conseguir simular esse exemplo, a gente cadastrar um cliente em uma tabela e um endereço em outra tabela que tem um relacionamento. Esse endereço dessa tabela vai pertencer ao nosso cliente, certo? Vamos clicar aqui em Open Browser. Clicando aqui em Open Browser, a gente vai vir aqui ó, na nossa tela de clientes. Tá vendo? A gente não tem nenhum cliente cadastrado. Vou clicar aqui, ó, adicionar cliente. Note, a nossa tabela de endereço está aqui do lado. Ó. Mas por causa da nossa condição que a gente colocou no if, como o nosso identificador do cliente aqui é nulo, porque a gente não tem cliente, eu escondi essa tabela, esse formulário de endereço. Então, eu vou colocar aqui, ó, Manuel Silva. O nome do nosso cliente, Manuel Silva. E-mail, manuel@teste.com. E o telefone dele, telefone qualquer. Né? E salvei. Quando eu salvei o nosso cliente, ele já existe aqui. Então, agora eu posso entrar aqui, ó. Vou entrar de volta aqui no nosso cliente, agora eu vou estar editando esse cliente. Agora, o identificador do cliente já existe naquela tela. Quando a gente entrar, ele já vai ter o identificador. Olha aqui que apareceu. Apareceu o nosso formulário para a gente salvar o endereço dele. Então, a gente pode colocar aqui, Rua Andorinha, número 916, bairro, condomínio São Paulo. Esse é o endereço do nosso cliente. Vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, vai executar aquela ação, né? Ó, vou voltar aqui no Service Studio, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui no botão Save. Ele vai executar essa ação. Ele vai pegar o cliente ID que entrou na nossa tela, que é o do Manuel, né? O cliente ID do Manuel. Vai forçar a passar para o cliente ID do nosso endereço, que é o nosso identificador. Ele vai pegar esse cliente ID do Manuel, vai colocar no nosso atributo e vai salvar esse endereço, tá? Então, quando eu vim aqui ó, clicar Save, olha lá, ó, endereço salvo. Já salvei o endereço, certo? Eu não coloquei nenhuma ação para sair daqui, né? Então, só de eu clicar em salvar, ele já salvou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar mais clientes. Vou voltar aqui na tela.
Vou criar mais dois aqui só de exemplo, né? José Silva, e-mail josésilva@teste.com, telefone qualquer, só para a gente cadastrar mesmo. Salvei. Agora eu posso entrar aqui no José Silva e cadastrar o endereço. Dário, eu posso colocar no botão salvar, não sair da tela, em vez de voltar para a lista, continuar aqui, mas me dar o formulário de endereço para mim adicionar? Pode, com certeza. Isso aqui que a gente está fazendo é um exemplo muito simplificado, então eu não fiz nenhuma modificação no nosso código para a gente poder fazer com que isso aconteça. Mas eu posso sim, clicar no botão salvar, fazer com que o sistema mantenha-se na tela para o cliente não precisar sair, não precisar voltar. Então eu posso criar para ele se manter aqui, assim como depois que eu clicar em salvar no endereço, ele sai daqui também, porque eu já não preciso salvar mais nada. Assim como eu posso ocultar também esse botão, fazer com que todos esses dados aqui salvem um botão só. Tudo isso é possível, tá? Eu estou dando assim exemplos bem básicos para não tornar a nossa aula tão grande assim, né? A nossa aula já é um pouco comprida, então eu não vou entrar muitos detalhes aqui na parte da tela. Mas é possível sim, é possível salvar tudo no formulário, é possível colocar todos esses campos tudo em um formulário só. Cliquei para salvar aqui no endereço, sai da tela. Cliquei para salvar o cliente, posso manter na tela. Unifico para salvar tudo num botão só, não tem problema, tá? Só exemplos aqui. Então, vamos colocar aqui Avenida Marçal, número 852, bairro Vilar. Né? Salvei, o nosso endereço foi salvo. Posso sair, vou para a tela de clientes aqui. Ó. Se eu entrar, José Silva, ó, o endereço está salvo, ele está aqui. Quer alterar? Ó, vamos colocar aqui o número 2. Salvei, saí, José Silva, olha aqui, ó, tá salvo, número 2. Paguei, salvei, voltei a como estava antes. Vou criar só mais um, né? Maria das Neves. E-mail, maria@teste.com. Telefone, qualquer telefone. Salvei. Então agora se eu entrar aqui no Maria, ó, os dados da Maria tá aqui. Rua Colonial, número 9565, bairro Jamari. Salvei. Pronto. Então agora a gente já tem 3 registros na nossa tabela de cliente e a gente já tem 3 registros na nossa tabela de endereço. Vamos voltar lá. Voltei aqui para a tela de cliente. Agora vamos voltar lá para o nosso Service Studio e vamos vir aqui, ó, aba data, tá? Me acompanha aqui, aba data. Vamos abrir aqui o nosso template só para a gente ficar aqui. Agora eu vou entrar aqui na minha tabela de cliente. Vamos ver como é que está a nossa tabela de cliente. Eu tenho aqui, ó, cliente Manuel Silva, é o cliente com ID número 1. Né? Cliente com ID número 1, Manuel Silva, o seu e-mail e o seu telefone. Cliente número 2, José Silva, seu e-mail e o seu telefone. Cliente número 3, Maria das Neves, o seu e-mail e o seu telefone. Né? Eu vou entrar agora aqui no endereço. Endereço. O nosso endereço, ó, cliente ID. Qual que é o nosso identificador da nossa tabela de endereço? É o próprio cliente. Então a plataforma sabe que o endereço Rua Andorinhas, número 916, Condomínio São Paulo, o identificador desse endereço é o mesmo identificador do Manuel, é o mesmo identificador do nosso cliente. Então não tem erro. Nesse caso aqui, ó, a numeração não está automática. Por que criou na ordem? Porque o nosso cliente a gente criou na ordem. Nosso cliente está lá, 1, 2, 3. Automaticamente a tabela de endereço vai ter o endereço 1, 2, 3, né? Porque é o endereço do Manuel, o endereço do José e o endereço da Maria. Certo? Então, aqui a plataforma está mostrando o nome, mas isso aqui é uma inteligência da plataforma, tá? É só visual. Por trás, a plataforma está guardando somente o identificador, né? Somente o identificador desses registros. Então, por trás, ela está guardando aqui, ó, o identificador da nossa tabela de endereço é o cliente ID e o identificador desse registro aqui é o número 1, que ele pertence ao cliente número 1, certo? Eu posso cadastrar um cliente, vamos supor, ó, vou dar um exemplo para ver se a gente consegue burlar essa sequência de números aqui. Eu vou criar aqui, ó, eu vou adicionar um novo cliente, que vai ser o nosso cliente número 4, né? Vou adicionar um cliente aqui, ó, Matheus Machado, e-mail mateus@teste.com,
telefone, qualquer um telefone. Esse aqui é o nosso cliente número 4, o identificador dele é número 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar o cliente número 5 e eu vou adicionar o endereço para o cliente número 5, eu não vou adicionar para o número 4. Ou seja, a plataforma, o endereço, ele não vai ter o endereço ID número 4. Então, o nome do nosso quinto cliente vai ser Thiago Ferreira. O e-mail thiago@tech.com e o telefone qualquer um. Então lembre-se, Matheus é o nosso quarto cliente, ele é o ID número 4. Thiago é o número 5. Eu não vou adicionar o endereço do Matheus, eu vou adicionar o endereço para o Thiago, para a gente ver como é que vai ficar a nossa tabela de endereço. Eu vou entrar aqui no Thiago, que é o nosso quinto ID, né? E vou adicionar aqui, ó, Rua Florianópolis. Rua Florianópolis, número que é 1. Bairro Jardim Teixeira. Jardim Teixeira, o nome do nosso endereço. Então, o nosso cliente número 5, o identificador do nosso cliente número 5, ele vai ter um endereço agora. O que vai acontecer na nossa tabela de endereço? Ó, endereço salvo. Se eu vir aqui, ó, no estúdio, vou vir aqui no estúdio, vou dar um refresh. Ó, clico no botão direito, refresh preview data. Porque eu vou atualizar o preview dos meus dados da tabela de endereço. Estou dentro da tabela de endereço. Dei um refresh. Ó. Olha aqui o que aconteceu. Eu não tenho o endereço com o ID número 4. Por quê? Porque o nosso cliente número 4 é o Matheus. A gente não puxou o identificador do Matheus porque a gente não criou um endereço para o Matheus. Lembre-se que a plataforma, quando é auto-number e ele tem o seu próprio identificador, esse auto-number ele sempre cria um identificador, um número acima do outro. Ou seja, se fosse uma tabela comum aqui com o seu próprio identificador, o identificador desse endereço seria o número 4, que seria o quarto endereço a ser criado. Só que como ele está pegando o identificador do nosso cliente, o ID da nossa tabela de endereço vai ser o número 5, porque é o mesmo, certo? Dessa maneira, se eu for lá agora e criar um endereço para o Matheus, ó, vou voltar, vim aqui na nossa aplicação, Matheus, vou criar aqui, ó, Rua, não sei, estou sem ideia, Rua Jesus, qualquer número, bairro Jardim Paraná. Salvei. Ó, agora, né, se fosse em um modo comum com o próprio identificador, o identificador talvez seria o número 6, porque a plataforma, quando ela cria o identificador, automaticamente ele não volta o número para trás. Então, se fosse uma tabela com o identificador próprio e não tivesse o número 4 hoje, ou se já existisse o número 4 e a gente excluiu, agora seria um ID número 6. Mas se a gente der aqui, ó, clica com o botão direito, Refresh Preview Data, a gente vai trazer aqui o registro número 4. O nosso endereço ele pertence ao cliente número 4, identificador número 4. Dessa forma, então, o que acontece? Todos os registros, todos os relacionamentos são feitos entre identificadores, certo? Por isso que, vou voltar aqui para o nosso template, né? Então aqui a gente tem esse novo exemplo. Por isso que, quando a gente cria um atributo e a gente olha os tipos de dados daquele atributo, ó, vou expandir aqui cliente, vou expandir aqui nome, vou clicar no nome. Por isso que existem os tipos básicos de atributos, né, que é o texto inteiro, data, hora, telefone, e existe o Entity Identifiers. O Entity Identifiers é para fazer os relacionamentos, né? Então, da mesma forma que a nossa tabela de endereço, o identificador a gente alterou de long integer, que é o padrão, para o cliente identifier. Dessa forma, cada endereço ela pertence àquele cliente. Agora vem a dúvida, né? Uma dúvida bem grande que eu aposto que muita gente vai ter. Dairo, por que a gente cadastrou o endereço do cliente em outra tabela? Se esse cliente só pode ter um endereço, por que a gente não colocou os atributos do endereço na tabela de cliente? Né? Com certeza, muita gente deve ter essa dúvida. Para que fazer um relacionamento entre duas tabelas se vai ter somente um registro, né? Um registro de tal tabela para tal tabela, né? Por quê? Qual a necessidade? Não é mais fácil fazer tudo em uma tabela só? É e não é. Resposta, né? É e não é.
Por que a gente adicionou um endereço em uma segunda tabela, se ele vai pertencer àquele cliente? Nesse caso em específico, tá? Foi só um exemplo. Nesse caso aqui, eu poderia sim, sem problema nenhum, colocar na minha tabela de cliente o atributo rua, número, bairro, para pertencer ao endereço daquele cliente. Poderia ser na mesma tabela. Não tem problema algum. Mas aí, com certeza, todo mundo está se perguntando, né? Por quê? Por que eu separei em outra tabela? Nesse caso aqui, né, igual eu falei, é um exemplo, mas existem casos que é muito importante fazer isso aqui. Por exemplo, né, vou dar dois exemplos aqui. Vamos supor que você vai criar uma tabela na qual um dos atributos dessa tabela ela pode ter mais de 10.000 caracteres. Vamos supor que você vai colocar uma biografia para o cliente. Né? Um exemplo. Vamos supor, esse cliente vai ter uma biografia cadastrada. Putz, a biografia dele pode possuir mais de 10.000 caracteres. Um atributo com mais de 10.000 caracteres, ele é muito pesado para uma consulta, certo? Se a gente fizer um atributo que vai aceitar mais de 10.000 caracteres, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa entre os clientes, a pesquisa pode tender a demorar mais, pode perder performance, né? Por quê? Porque um atributo com 10.000 caracteres, ela é pesada para uma consulta. O que a gente poderia fazer dessa forma? A gente poderia criar uma tabela somente para a biografia desse cliente. A gente pode criar uma segunda tabela chamada biografia, né? E a gente coloca o ID dessa biografia, é o ID do cliente, e a gente tem um atributo ali de 10.000 caracteres para poder salvar a biografia desse cliente, né? Dessa forma, vamos supor que eu tenha uma tela que eu não precise mostrar a biografia do meu cliente. Por exemplo, a tela de listagem. A tela de listagem eu não preciso mostrar a biografia, ela é muito grande, né? Se eu vir aqui ó, na nossa tela aqui, ó, e voltar aqui na nossa tela de cliente, aqui é um local que eu não preciso mostrar a biografia do meu cliente. Mas, se aquele atributo de 10.000 caracteres ele tiver na minha tabela, toda vez que eu for carregar a minha lista, eu vou estar carregando para cada cliente um atributo de 10.000 caracteres, de mais de 10.000 caracteres. Isso torna a minha consulta pesada, né? Isso torna a minha consulta pesada. Então, eu poderia criar, né? Só dando um exemplo aqui, ó. Vamos supor, clica com o botão direito no Database, né? Um exemplo bem rápido. Aqui, ó, biografia, certo? A nossa tabela de biografia, eu vou trazer ela para cá. Eu vou expandir aqui, ó, o identificador vai ser o nosso cliente identifier, porque essa biografia vai pertencer a ele, ó, já fez a ligação, né? Eu vou só renomear aqui, ó, cliente ID. E eu vou adicionar um atributo aqui, ó. Clica com o botão direito na tabela de biografia, né? Eu vou pôr o mesmo nome. Por em português mesmo, biografia, né? Eu vou escrever o nome da tabela, biografia cliente, né? Só para eu saber aqui, para ficar mais claro. E aqui a biografia. Nesse campo aqui, ó, deixa eu expandir aqui de novo. Nesse campo biografia, o length dele vai ser 20.000 caracteres. Esse atributo ele vai aceitar até 20.000 caracteres dentro desse atributo. Dessa forma, não é performático eu colocar esse atributo dentro da minha tabela de cliente. Você já pensou que toda vez que eu for carregar minha lista, eu estou carregando lá um atributo gigante, um atributo gigante. Dessa forma, eu faço uma pesquisa somente na minha tabela de cliente e mostro a lista de clientes. Se eu precisar mostrar a biografia dele em alguma tela, eu puxo na consulta a tabela de biografia junto. Por quê? Eu vou puxar a biografia pertencente àquele cliente na mesma consulta. Aí eu consigo mostrar na tela a biografia desse cliente. Quer mais um exemplo? Outro exemplo. Sabe, geralmente redes sociais. Foto de perfil. Foto de perfil de usuários. Foto de perfil também é uma coisa pesada. Não é uma coisa que você precisa ficar consultando toda hora se você está carregando uma lista de clientes, né? Rede social é diferente, que geralmente quando você pesquisa alguém já aparece a foto, né? Mas vamos supor que você queira fazer um sistema de cadastro aqui, você não precisa mostrar a foto desse cliente o tempo todo. E é mais performático você guardar arquivos em tabelas específicas, tá? Então, um exemplo que seria de uma rede social, você fazer um relacionamento de 1 para a foto desse usuário, para a imagem dele. Exemplo rapidinho, ó, Database, cliquei com o botão direito, adicionar entidade, foto, ou colocar
foto cliente. Dessa maneira, eu posso alterar o ID, né? O nome vai ser cliente ID, já vou alterar aqui. E eu vou pegar o date type cliente identifier. Vou trazer a nossa tabela aqui, ó. Então, a nossa tabela de foto já tem, já está separada. E ela pertence, e a cada foto que for guardada aqui, ela vai pertencer a esse cliente. Adicionei um novo atributo, arquivo, né? Vai ser o arquivo da foto. Data type, binary data. Lembra? Binary data, guarda arquivo. E eu preciso, para cada arquivo que eu for criar, tá? Isso aqui, inclusive, já é bom você guardar. E eu preciso colocar nome arquivo. Todo arquivo possui um nome. E eu preciso guardar o nome desse arquivo. Tá? Eu preciso guardar o nome desse arquivo junto. Ele pode ser do tipo texto mesmo, não tem problema. Não por 100 caracteres. Olha aí, mais um exemplo da gente usar uma tabela 1 para 1. Tudo isso aqui melhora a performance se eu separar, né, em outra tabela. Faço um relacionamento 1 para 1. Né? O exemplo do endereço foi o exemplo que era mais simples de eu explicar aqui para vocês, mas a explicação de você fazer um relacionamento 1 para 1 é isso aqui. Ó. Você usa um atributo que é muito grande, ou você quer guardar a foto com o cliente, é melhor você guardar uma tabela separada. Né? E você vai estar identificando que aquela foto naquela tabela é pertencente a esse cliente, certo? Quando você tem, outro exemplo, quando você tem uma tabela muito grande, vamos supor que o cliente aqui, ó, né, a gente tem diversos dados do cliente, a gente tem diversas informações, de informações específicas para a gente guardar essa tabela, e vamos supor que essa tabela tem 20 atributos. É melhor você separar esses atributos em duas tabelas. Por quê? Pega os atributos mais importantes que você sempre vai precisar ver, coloca na primeira tabela, na tabela principal. Na segunda tabela, coloca dados que você precisa ver em alguns lugares específicos, algumas telas, né? Como na tela de detalhe do cliente. Você não precisa ver todos os dados lá na listagem. Então você vai carregar na listagem somente os dados principais, os dados mais importantes. Quando você for ver ou editar um cliente, ou ver o perfil de um cliente, aí você precisa de todos os dados, você unifica as duas tabelas numa consulta. E aí você vai trazer todos os dados daquele cliente. Você vai ter uma outra tabela com os outros atributos que não são tão importantes, certo? Dessa forma você melhora consultas, você melhora a forma quando você vai puxar uma lista de clientes, entendeu? Então, eu espero que tenha ficado um pouco claro assim a respeito do nosso relacionamento 1 para 1, né? Deixa eu só organizar aqui, vou pôr aqui por cima mesmo, não tem problema. O nosso relacionamento 1 para 1, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. E conforme vocês vão utilizando, né, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão trabalhando, criando suas próprias aplicações, vocês vão conseguir identificar melhor qual que é o melhor caso para poder utilizar esse tipo de relacionamento. Beleza? Não esquece aqui, ó, a gente fez esse exemplo aqui. Se vocês quiserem fazer esse exemplo aqui, ó, de foto e biografia, né? Se vocês fizerem isso aqui, não esquece de dar o publish para não perder. Né? Vamos dar o publish aqui. E fica aí, né? Depois que a gente terminar as aulas, vocês podem vir aqui e brincar com essas duas tabelas, né? Essas duas tabelas que a gente adicionou, que é a de foto e a de biografia. Mais pra frente vocês podem pegar para entender melhor como funciona, criar, modificar ali esses exemplos que a gente está dando, beleza? Não precisa se preocupar com isso agora, porque agora bastante gente não vai tendo o conhecimento suficiente para trabalhar com essas tabelas separadas assim. Mas, se quiser deixar guardadinho aqui como exemplo, sem problema. Beleza? Estamos publicando aqui e ficamos por aqui nessa aula. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Então aqui a gente vai passar uma revisão de mais ou menos o que a gente visualizou nessa aula. A gente viu um overview sobre os relacionamentos e os seus tipos. A gente passou por aquele esquema que eu fiz aqui. Eu vou deixar esse esquema disponibilizado para vocês, tá? Para vocês poderem baixar e para vocês poderem visualizar melhor. E conforme, não só essa, mas as próximas aulas também, a gente ainda vai continuar nesse assunto. Então, aqueles desenhos que eu fiz de tabelas, eu vou deixar disponíveis em um PDF para vocês poderem baixar e acompanhar também, não só nessa aula, mas nas próximas aulas também. A gente aprendeu sobre os tipos de atributos de identificador de tabelas, que são eles os responsáveis
por gerar esse relacionamento. E são especificamente por esses tipos de atributos que as tabelas se relacionam. A gente criou duas tabelas relacionadas um para um, que foi aquele exemplo que a gente deu ali de cliente e endereço, quando um único endereço ele pode se relacionar somente a um único cliente e vice-versa. A gente criou também telas para demonstrar o armazenamento dos registros com relacionamento. Então vocês notam que cada registro que é feito com relacionamento, o identificador de uma tabela é guardado naquele atributo que faz o relacionamento entre si. A gente viu outros três tipos de exemplos, onde os tipos de relacionamento um para um são mais utilizados, né? E as suas importâncias. Por que a gente deve separar uma tabela e fazer um relacionamento um para um? Ainda mais quando é a biografia, né? Quando é foto de perfil, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, mas quando a gente armazena arquivo, geralmente a gente separa em tabelas com relacionamento um para um. Existem também os tipos de relacionamento um para N, que a gente vai explicar mais para frente. E também aquele exemplo de dividir uma tabela que tem muitos atributos, né? Também é bastante utilizado quando a sua tabela fica muito grande. A melhor forma que tem é você dividir essa tabela para não gerar peso nas consultas. Então, essa aula vai ficando por aqui e até a próxima.